Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, mais um dia estamos na presença de Deus para celebrar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, nossa alegria em nome de Jesus. Estamos celebrando ao Senhor mais um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Queridos amados irmãos, Nessa noite eu não vou demorar muito na live, mas eu vou com todo o nosso coração, tentar trazer para os irmãos uma palavra, estamos celebrando ao Senhor. uma palavra que vai abençoar os irmãos ricamente. Amém? Eu vou falar sobre a destruição causada pelo divórcio. Olha só. Nessa noite eu não vou demorar muito na live. Olha o assunto que eu vou falar com vocês. Mateus 19:6. Eu vou tentar trazer. Um grande abraço ao Bruno Oliveira, ao Edson Viana, ao Adário Rodrigues. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ricamente. Amém? Eu vou falar sobre a destruição causada pelo divórcio. Olha só. Não é fácil. Olha o assunto que eu vou falar com vocês. Mateus Eu não compartilhei essa live. Se você puder compartilhar, eu te agradeço, tá? Um grande abraço ao Bruno Oliveira, ao Edson Viana, No livro de Mateus, no capítulo 19, Jesus está deixando para nós ali uma palavra excelente, uma palavra de conscientização, uma palavra também de despertamento, uma palavra no livro de Mateus, de amor. no capítulo 19, Versículo 6 diz assim: Assim, deixando para nós ali uma palavra no começo o Criador fez o homem excelente, e fez a uma mulher. palavra de conscientização. Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. De amor. Está vendo que benção? Versículo 6 diz assim: E será assim, alguns fariseus no começo o Criador fez o homem, assim já não são mais duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. a sua mulher, Aleluia. se tornam uma só carne. O interessante é que ele usa a palavra que ninguém separe aquilo que Deus uniu, né? Assim já não são mais duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Você está vendo aqui uma coleção de DVDs do pastor Jimmer Swagger. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse pregador abençoado que partiu para a glória. Interessante que ele usa a palavra que ninguém separe aquilo que Deus uniu. Aleluia. Edivânia, seja bem-vinda. Bruno, seja bem-vindo também. Bruno, seja bem-vindo também. Você está vendo aqui uma coleção de DVDs do pastor Jimmer Swagger. Olha aqui. Tá vendo? Esse pregador abençoado que partiu para a glória. Interessante. Jesus ele estava
em praça pública, creio que estava em Cafarnaum, ou em Jerusalém, eu não sei. Dorival, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também. Em um mundo que estamos vivendo hoje, a ênfase é colocada em eu e eu. Não é assim? Eu e eu. Ele estava em praça pública. Ninguém mais fala você, Em Jerusalém. você. Dorival, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Em um mundo. E eu vou dizer para você que eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu tenho 40 anos de casado. Eu e eu. Eu já vou para 40 anos de casado e agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Eu e eu. E eu creio também que você deve agradecer a Deus pela vida da tua esposa, se você é casado. Você. Mas hoje você vê que as pessoas só querem viver entre elas. Não. Vou dizer para você que eu tenho autoridade É eu. para falar sobre isso, porque eu tenho 40 anos de casado. O eu tem crescido demais no meio do povo de Deus. 40 anos de casado e agradeço a Deus pela vida da minha esposa. O ego. Né, irmão Luiz Carlos? Eu creio também que você deve agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Você chega perto de uma pessoa que é divorciada e fala com ela, você não vai casar de novo? Ela diz, não, eu não vou Mas casar hoje de você novo. vê que as pessoas só querem viver entre elas. Não. E nós temos aquele caso que a mulher maltrata o marido, rebaixa o marido, judia do marido, não respeita o marido. E o marido se sente acuado e acaba indo embora. A mesma forma a mulher também. Você chega perto de uma pessoa que é divorciada e fala com ela, você não vai casar de novo? Ela diz, não, eu não vou casar com você. A pessoa acha porque teve problema no primeiro relacionamento, no primeiro casamento, ela acha que não deve dar uma oportunidade para ser feliz de novo. Rebaixa o marido demais, judia do marido, não respeita o marido. E o marido Não é assim? se sente acuado e acaba indo embora. Da mesma forma a mulher também. Você chega Não é de admirar. O divórcio. A pessoa acha porque teve problema no primeiro relacionamento, no primeiro casamento, ela acha que não deve dar. O divórcio é tão prevalente em uma união matrimonial. O divórcio é a manifestação do egoísmo. Eu não estou dizendo que você é egoísta quando você pede o divórcio para o teu marido. Eu não vou dizer que você está sendo egoísta quando você pede o divórcio para a tua esposa. Não. Porque quando o homem chega ao ponto de dizer à mulher, eu quero ir embora, eu quero me divorciar de você, eu não quero continuar com você, é porque já está por aqui. Brenda Polese, minha nora, seja bem-vinda. Eu não vou dizer que você está sendo egoísta quando você pede o divórcio para a esposa. O egoísmo. Porque quando o homem Nós somos egoístas. quer ir embora, Nós somente pensamos em nós. Só pensamos em nossa felicidade. é porque já está por aqui. E não nos preocupamos com a vida dos outros. Agora seja bem-vindo. E não nos preocupamos com o que o outro sente. O que está acontecendo, gente? O egoísmo. O que está acontecendo no meio da igreja? Nós somente pensamos em nós. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos. E não nos
E quando nós falamos egoísmo, quando nós falamos nesta palavra de egoísmo, significa que uma das partes coloca seus desejos e vontades antes de todos os outros. É uma das partes. Está colocando os desejos acima de tudo. Acima da sua própria vontade. Inclui o seu cônjuge. Inclui a esposa. E inclui também o esposo. E é desta maneira que nós estamos vivendo hoje. É uma das partes. Está colocando os desejos acima de tudo. Vocês entenderam? A sua vontade não pode estar acima da vontade da tua esposa. E nem a vontade da esposa pode estar acima da vontade do marido. Edson Viana, a paz do Senhor, meu querido. Você não pode colocar nada, ninguém à frente da sua família. Somente Deus. Somente Jesus. Jesus você pode colocar acima da tua família. Porque quando o pau está quebrando, é ela que está lá. Quando você está doente, é ela que cuida de você. Quando você precisa de conversar, é ela que é o seu ouvido. Quando você precisa falar, ela é o seu ouvido. Quando você precisa ouvir, ela é a sua boca. Quando você precisa satisfazer a sua carne, é ela que é o objeto do seu desejo. Homens, nós somos o suporte da casa, da família. Eu sempre digo que o suporte da família tem que estar dividido entre a mulher e o marido. Mas a Bíblia sempre vai dizer que o marido é o suporte da família. Embora o egoísta, ele está contente em sua nova vida de adultério. O egoísta, na maioria das vezes, ele fica contente quando ele comete um adultério. O adultério tem sido a destruição da família. É o pecado que alastra como câncer no meio da família. O egoísta, ele está contente em sua nova vida de adultério. E a mágoa vem. E a mágoa vem destruindo. O adultério, o pecado e a mágoa trazem consequências para os que ficaram para trás. Então nós vamos notar o que isso faz para a família. Vamos notar o que isto faz para a família. A razão de todos, Creia Almeida, seja bem-vindo, de todos os assassinatos que acontecem em nosso Brasil, 40% deles são casados por causa de traição e por causa de adultério.
O adultério é maléfico. A razão de todos, creio, Almeida, seja bem-vindo, de todos os assassinatos. A traição começa quando você começa a desvalorizar a tua esposa e ela começa a desvalorizar o marido. 40% deles são casados por causa de traição e por causa de adultério. O adultério é maléfico. Quando você fica doente, a esposa começa a dizer que você está caído, que você está definhado, que você está velho, que você está fraco, que você está horrível. Quando você começa a desvalorizar a tua esposa e ela começa a desvalorizar o marido. Quando você começa a chamar a esposa de gorda, quando você começa a chamar a esposa de nomes peçonhentos. Eu ouvi contar uma história que estava o marido e a esposa passeando no shopping. E a esposa passou em frente a uma loja e ela viu um vestido lindo na vitrine daquela loja. E a esposa disse para o marido: querido, eu acho que eu ficaria lindo naquele vestido. O marido olhou para a esposa e disse a ela: você, com esse corpo que parece mais uma máquina de lavar. E aquelas palavras foi no fundo do coração da esposa e a magoou para sempre. E a esposa disse para o marido: querido, ela sentiu na alma dela o desprezo e a humilhação do marido. o marido olhou para a esposa e disse a ela: você Aquele vestido não ficará bem em você. parece mais uma máquina de lavar. Literalmente, ele humilhou e desprezou o corpo da esposa. Do coração da esposa e a magoou para sempre. Nunca mais a esposa o procurou para ter uma noite de amor. A alma dela, o desprezo e a humilhação. Nunca mais a esposa ofereceu seus lábios para um beijo, os seus braços para um abraço. Não ficará bem em você. Nunca mais ela dirigiu uma palavra de carinho para ele, Ele humilhou e desprezou o corpo da esposa. porque ela estava profundamente ferida e magoada com ele. Nunca mais a esposa o procurou para ter uma noite de amor. Entendeu, irmã Janaína Carolina? Nunca mais a esposa ofereceu seus lábios para um beijo. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Nunca mais ela dirigiu uma palavra. A palavra pecado quer dizer imperfeito. Porque ela estava A palavra pecado quer dizer que nós não somos perfeitos e não chegamos à perfeição. E nunca vamos chegar. entendeu, irmã Janaína? A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o amor Mesmo que nós não cheguemos ao ápice da perfeição, a palavra pecado quer mas a palavra de Deus disse que a multidão de amor de Deus cobre multidão de pecados, multidão de defeitos. E o amor que o marido tem pela esposa nunca vamos chegar. vai cobrir todos os defeitos da esposa. Quem ama não vê defeito. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus, Quem ama sabe perdoar. mesmo que nós não cheguemos ao ápice da perfeição, mas a palavra de Deus disse que a multidão de amor de Deus Casamento é uma doação todo dia. e o amor que o marido tem pela esposa vai cobrir todos os defeitos da esposa. Quem ama não vê defeito. Eu não vejo defeito na minha sunamita. Quem ama
Ela tem muitos, mas eu não vejo. Ela consegue até falar os meus. Ela disse que eu estou ficando com os cabelos brancos. Mas eu não vejo que eu estou ficando com os cabelos brancos. Eu não vejo defeito na minha vida. Ela tem muitos. O divórcio separa. Jesus disse, portanto, não são mais dois, mas uma só carne, uma. Ela disse que eu estou ficando com os cabelos brancos. O que Deus ajunta, o homem não deve separar. Mas eu não vejo que eu estou ficando com os cabelos. Você sabe o que é separar? Separar é dividir. Separar é dividir. Você vai para lá e eu vou para cá. Abraão disse a Ló, você vai para as campinas do Jordão, eu vou para o deserto do Sinai. Você vai para Sodoma, eu vou descer para o Egito. O que Deus ajunta, o homem não deve separar. Glória a Deus. Você sabe o que é separar? Separar é dividir. Separar é dividir. Você vai para lá e eu vou para cá. Separar é dividir e também significa desunir, Para o deserto do Sinai. desgrudar, desunir, separar, mandar embora, abandonar, deixar de estar junto. Aleluia. A união matrimonial é unida por Deus. Eu já fiz alguns casamentos e eu sempre falo nos casamentos que eu faço. Sem separação. Desgrudar, desunir, Sem divórcio. mandar embora, Não há desculpa. deixar de estar. É uma decisão para sempre, né, Brenda Polese? É para sempre. A união matrimonial é unida por Deus. Eu estou para casar a minha última filha. Eu disse a ela, é para sempre. Fiz alguns casamentos, eu sempre falo nos casamentos que eu faço. Sem separação. A palavra fala ninguém pode separar a ninguém, dividir ou dissolver essa união, só o próprio Deus. Não há desculpa. Só Deus pode fazer isso. Para sempre, né, Brenda Polese? E o interessante é que Deus só faz isso através da morte. Quando Ele recolhe um e deixa o outro. Diz a ela, para sempre. E na maioria das vezes, quando um dos dois morre, o outro acaba acompanhando. Porque ninguém consegue viver sem o outro. Ninguém pode separar, ninguém dividir ou dissolver essa união, só o próprio Deus. Eu digo para vocês, seria muito difícil eu continuar vivendo sem a minha esposa. Eu não sei ela, mas eu sim. O interessante é que Deus só faz isso. Eu não sei se ela está ouvindo esta live, porque ela me assiste muito no YouTube, no Facebook ela não me assiste, ela não tem Facebook. Mas eu não conseguiria viver sem ela. E você? Eu digo para vocês, Você conseguia viver sem o teu marido? Ou o teu marido conseguiria viver sem você? Eu creio que não. eu não sei se ela está ouvindo essa live, porque ela me assiste muito. Quando um dos cônjuges decide correr com seus desejos egoístas, correr com ele, dar asas para eles. A palavra desejo tem sido o problema de cada um de nós. Isso foi o problema de Eva. Eva desejou, ela cobiçou. Ela disse, eu vou comer. E vou dar ao meu marido também. Quando um dos cônjuges decide correr com seus desejos egoístas, correr
dar asas para eles. A palavra desejo tem sido o problema de cada um de nós. Isso foi o problema de Eva. Eva desejou, ela cobiçou. Ela disse, eu vou comer. A Bíblia diz que aquele casal pecou contra Deus através do desejo dos olhos, a soberba da vida e a cobiça da carne. O desejo dos olhos, a cobiça da carne. Meu Deus! Você tem que parar de correr com seus desejos carnais e maléficos. Uma coisa louca é quando eu vejo um homem casado passeando na avenida com a esposa e toda mulher que passa, ele fala, oi, boa tarde, bom dia. E ele dá aquele sorriso largo para a mulher. Gente, isso é tão errado. Você pode cumprimentar? Pode. Mas para que você vai sorrir para outra? Você está com a sua esposa. Ana Baracim, seja bem-vinda. E como que você passa, uma mulher passa do seu lado e você diz, meu Deus, você viu bem, é um avião. Mas que mulher linda. Você dar elogio a outra mulher estando com a sua do seu lado. Mas para que você vai sorrir para outra? Você está com a sua esposa. E olha como que as irmãs estão comentando muito pouco, né? As irmãs não estão gostando do estudo. Como que você passa? Uma mulher passa do seu lado. É porque o seu marido faz isso. É um avião. O seu marido faz isso. Mas que mulher linda. Você dá elogio a outra mulher estando com a sua do seu lado. A minha mulher ela fica de olho em mim quando eu estou andando com ela. E olha como que as irmãs estão comentando muito pouco, né? E eu sou difícil de tropeçar na rua porque eu sempre olho para o chão. Quando estou com ela, eu sempre olho para o chão. O seu marido faz isso. É isso, Ana, é falta de respeito. Se você correr com seus desejos egoístas, você está dividindo e separando a sua família. Eu sou difícil de tropeçar na rua. São desejos egoístas. Você está dividindo tua família, separando tua família. Isto não é bom. É isso, é falta de respeito. Se você correr com seus desejos E aí, as mulheres, a maioria delas dizem, todo homem não presta. são desejos egoístas. Eu não presto. Você vê que até o próprio Roberto Carlos, Separando tua família, isso não é bom. até o Roberto Carlos, ele grava música dizendo que não presta. Ele não presta. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Todo homem não presta. Eu não presto, mas eu te amo. Quem já ouviu essa música? Tenha vergonha não, nós estamos aprendendo. Roberto Carlos, É uma live de estudo. Vamos, Adário, cadê você? até o Roberto Carlos, ele grava música dizendo que não presta. Ele não presta. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Ele sempre diz, Zelir Quadra, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não tem vergonha não, nós estamos aprendendo. É uma live de estudo,
Vamos, Adário, cadê você? Ele pode não prestar. Mas se você perguntar para minha esposa, o Abraão presta, ele vale para alguma coisa? Eu acho que ela vai falar que eu valo alguma coisa. Eu acho. Eu estou sentindo o cheiro de arroz cozido, ela está fazendo a janta. Zenir Quadra, seja bem-vindo. Olha, você não pode colocar todos os homens dentro de um balaio e falar que todos eles, sem exceção, não valem nada. Perguntar para minha esposa, o Abraão presta, ele Só porque o seu marido não vale nada, eu falo alguma coisa. só porque o seu marido não valeu nada, Eu acho. só porque você não deu certo no amor, só porque você não deu. Tá fazendo a janta. Eu não vou dizer sorte, porque não existe sorte no amor. O amor é escolha. Você tem que aprender a fazer as suas escolhas. De um balaio e falar que todos eles, sem exceção, não valem nada. Só porque o seu marido não vale nada. Só porque o seu marido não valeu nada. Só porque você não deu certo no amor. Só porque você não deu. Eu não vou dizer sorte, porque não existe sorte no amor. O amor é escolha. Você tem que aprender a fazer as suas escolhas. Eu creio que Deus vai dar vitória. Vai ou não vai, gente? Eu vou limpar aqui o histórico, eu vou ver se eu consigo. Pronto. Se eu consigo melhorar a imagem. Eu creio que Deus vai dar vitória. Aleluia. Eu vou limpar aqui a história. Então nós estamos vivendo desta forma. O divórcio separa. E separa mesmo. Eu vou ter que colocar a senha e entrar de novo. Eu acabei atrapalhando. Então nós estamos vivendo desta forma. O divórcio separa. Separa mesmo. Jesus ele diz, não são mais uma só carne. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Separar é dividir, ou desunir. Isso eu já falei, né? Agora, o divórcio, ele destrói o amor. Se divorciou é porque não existe mais amor. Não é verdade? Todavia, Paulo escreve dizendo que cada um de si ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Ame a sua esposa como a si mesmo. É isso que a Bíblia manda a gente fazer. Se divorciou é porque não existe mais amor. Não é verdade? Todavia, Paulo escreve dizendo que cada um de si ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido.
O Face deslocou a minha conta, eu comigo fazendo live, você acredita, menina? Vou colocar de novo aqui. A gente fazer. Router 10. Já Comigo fazendo live, você acredita? Vou colocar de novo. Oh, glória a Deus. Os irmãos, estou quase aqui acabando, tá bom? Aí, gente, voltei. Glória a Deus. Irmãos, quase que acabando, tá bom? O diabo é sujo, né, gente? Na hora que eu estou fazendo a live, o Facebook desloca a minha conta. Mas vamos lá. Prontinho. Vai mandando aí coraçãozinho aí que o Facebook coloca no ar de novo. Né, Dorival? Ele destrói o amor. Destrói mesmo, acaba com ele. Acaba com o amor. Né? Paulo está dizendo, você deve amar a tua esposa como ama você mesmo. Porque o casamento é um sinal de amor. É um sinal de amor entre o homem e uma mulher. Por que vocês se casam? Vocês se casam porque vocês amam. Se você não amasse a tua esposa, você não casaria com ela, e nem mesmo ela casaria com você. Ora, não é verdade? A Bíblia diz que ele deu a sua vida pela igreja. E nós temos que estar dispostos a fazer o mesmo uns pelos outros. O divórcio destrói esse amor. O amor em si não é destruído, só é canalizado em outra direção. Em outra direção. O amor é canalizado ali. Então, a pessoa não pode rejeitar a tua esposa, e nem a esposa rejeitar o teu marido. Às vezes ela rejeita porque tem amor por Satanás e pelo pecado. Edileuza Maria, a paz. Agora, o mestre judaizante, ele dizia que a circuncisão aos gentios convertidos, Paulo disse, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas.
Uma das coisas que destrói o casamento é a pornografia. Enquanto a esposa está lá na cama dormindo, descansando, o marido está lá na sala com um controle remoto, ligado na pornografia, ligado na rede TV, assistindo o teste de fidelidade do João Kleber, ou está lá vendo outro programa imoral. E hoje nós sabemos que quase todos os crentes têm TV a cabo em casa. Quantos de vocês têm TV Sky em casa? Claro, a Oi, a Vivo. E essas redes de televisão, essas TV a cabo, a maioria tem canais de pornografia. Você, mulher, não deve aceitar o teu marido ver essas sujeira na sua sala da sua casa, porque a sala é o coração da família. O sofá da sala é onde a família se reúne para conversar, para discutir assunto familiar. A cozinha é o lugar onde vive a prosperidade da família. O banheiro é onde está a higiene da família. O quarto é onde está o descanso da família. O lugar de oração, o lugar secreto. Mas a sala é o lugar onde a família se reúne para conversar, para discutir, para administrar os seus filhos, educar, tirar as diferenças. Então Paulo está dizendo aqui que a nossa mente, a nossa consciência deve estar purificada e santificada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, gente. Eu sei que às vezes parece até difícil de você entender isso. Olha, eu não vou ficar muito tempo. Vai mandando aí coraçãozinho aí no Facebook e coloca no ar de novo. Né, Dorival? Ele destrói o amor. Paulo fala sobre limpar a consciência. De acordo com por.jesus.net, por esta razão. O sacrifício da lei mosaica não foram capazes de tornar o adorador perfeito em consciência. Não foi, Hebreus 9:8. O sacrifício de animais, eles tinham que ser repetido anualmente, e sacrifícios é uma lembrança anual do pecado. Sempre tinha que lembrar do pecado. Todo ano tinha que ir para Jerusalém e sacrificar cordeiro. Acabou, graças a Deus. Eu vou terminar a live. Eu acho que os irmãos não estão gostando deste estudo, desse tema. É um tema que mexe, né, com as nossas estruturas, com a nossa fidelidade. O sangue de Cristo é o único que pode limpar a consciência do homem. O único. Das obras mortas, tudo é obras mortas. Tudo. Obras mortas. Carnaval, cinema, pornografia, TV, sujeira, jornais, notícias de morte, tudo é obras mortas, tudo. Obras mortas.
E nós temos que retirar essas obras mortas da nossa consciência, da nossa vida, para servir o Deus vivo. É isto que Paulo está falando em Hebreus 9:13. O batismo é pelo qual essa limpeza é realizada, porque hoje nós damos muita ênfase sobre o batismo. Achamos que isto é bobagem. Mas não, a Bíblia fala que batismo significa sepultamento do homem velho e nascimento para o homem novo. Na verdade, aquela velha pessoa já morreu. Quando você é sepultado nas águas, o velho Abraão ficou lá. E o novo Abraão nasceu para Cristo. Agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus, irmã Conceição Silva. É assim que funciona. Assim como Paulo dizia, eu tento fazer o meu melhor. Eu sei que você não consegue. Nenhum de nós consegue fazer o melhor, mas nós temos que tentar fazer o melhor. Mesmo que a gente não consiga, vamos tentar. Tente mais uma vez. Não seja eu. Seja eu e minha esposa. Seja eu e meu marido. Aleluia. Faça o melhor. Mantenha sua consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Eu sei que testemunho hoje está tão difícil, né? Pessoas terem bom testemunho. Reconheça que a Bíblia é a palavra de Deus. Obedeça o Evangelho. Quando a gente começa a viver com esse padrão, um padrão inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tudo nas nossas vidas funciona. O seu casamento irá bem. Porque casamento é uma viagem a dois. Casamento é quando você inicia uma história com sua esposa. É quando você está dizendo, querida, vamos começar a viajar agora. E vamos parar lá na glória, nós dois. Essa aliança que você usa, ela não pode ser quebrada. Uma vez colocada em seus dedos, ela jamais poderá sair daí. Somente a morte o separe. Quando você começa a fazer esta viagem com seu marido, com a sua esposa, você vai ver várias curvas da estrada da vida. Placas de advertência, curvas perigosas, lombadas. Tem hora que você vai ter que acelerar, tem hora que você vai ter que dar uma pisada no freio. Mas eu digo a você nesta noite, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você casou com um marido temperamental? Você pode conseguir mudar a natureza do teu marido? A Bíblia fala que as mulheres, elas mudam o seu marido através do seu comportar. Maridos, ame a esposa como a si mesmo. Um homem equilibrado. Um homem que ajude você a fazer as coisas. Eu não tenho vergonha de dizer aqui em casa eu faço almoço, eu faço janta, eu lavo roupa, eu passo, eu cozinho, eu lavo louça, eu passo pano, eu faço o que eu posso. Nós não somos melhor do que ninguém.
Nem você é melhor do que seu marido, e nem seu marido é melhor do que você. Nunca tire a autoridade do seu marido, mas não deixe ele fazer aquilo que se chama extremo. Tenha coragem para chamar o seu marido, sentar à mesa com ele e corrigi-lo quando você entende que ele está errado. A Bíblia condena você corrigir o teu marido na frente dos outros, você levantar a voz para ele. Mas quando chega em casa, chame ele, lave a roupa suja na sua casa. Não lave roupa suja na igreja, ou na rua, ou na sociedade. Você não é deste mundo. Você é de Cristo. Então que Deus abençoe vocês. E até amanhã com uma nova live, em nome de Jesus. Amém. A internet começou a agarrar de novo. Eu não sei o que está acontecendo, mas vou mandar meu filho dar uma olhada para nós, tá bom? Que Deus os abençoe.